Nós meditaremos no texto de João, capítulo 6. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu João, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos encontram, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Cid, que nos confiou esta oportunidade para juntos partilharmos o Evangelho de Jesus Cristo. O verso de número 1 diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentavam-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Farei mais uma oração e nós meditaremos neste texto, irmãos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, diante da tua presença, nós estamos e vivemos. Estamos reunidos em teu nome para celebrarmos a ti, para desfrutarmos da comunhão com os irmãos e contemplarmos a sua glória através da exposição do seu evangelho. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos corações, que o Senhor venha despertar para que possamos estar atentos a cada palavra que já foi lida, a cada palavra que foi pronunciada, para que possamos compreender, para que possamos praticar tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Capacita-me, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, porque eu sei que se o Senhor não falar, será vão o nosso momento aqui. Mas estamos cientes que a tua palavra é viva e eficaz, e ela não voltará vazia, mas fará aquilo que foi designada. Em nome do Senhor Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, o Evangelho de João, ele é um evangelho singular. Ele se destaca ou ele diferencia entre os evangelhos sinópticos, porque os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. Eles são evangelhos semelhantes. Porém, o Evangelho de João, ele contém textos, histórias que os outros evangelhos não contêm. Porém, este texto sobre a multiplicação de pães, os 4 evangelhos mencionam, citam e detalham muitos feitos de Jesus diante dos seus discípulos, diante da multidão, através deste milagre miraculoso que é a multiplicação de pães e peixes. Vale a pena destacar aos irmãos e às irmãs
que Jesus, ele não foi abaixo que o apóstolo Paulo. Ele não profetizou menos do que o apóstolo Paulo. A doutrina de Paulo não era abaixo da doutrina de Cristo. Ambos falavam aquilo que o Espírito Santo concedia que falasse, ou seja, aquilo que os profetas do Antigo Testamento já falavam. Então, o Evangelho de João, ele está carregado, está sobejando doutrina de Deus. Cada trecho nós vamos ver grandes doutrinas que o Senhor Jesus tem a nos ensinar, que está em harmonia com o que Paulo depois vem a falar. É importante nós estarmos atentos. No versículo 1, o texto diz que depois destas coisas, uma grande multidão seguia Jesus por conta dos sinais que ele fazia. Nós podemos ver a grandeza do ministério do Senhor Jesus, a sua impecabilidade, por conta de que a multidão prosseguia em seguir a Cristo. Por isso, o verso 1 diz: depois destas coisas, uma numerosa multidão seguia a Jesus, ou prosseguia em seguir o Senhor. Depois destas coisas quais? Depois de tantos ensinos, depois de tantas doutrinas, depois de tantas pregações, depois de tantas curas, depois de estar muitas vezes à mesa com os pecadores, com os gentios, após muitas discussões acerca de doutrina com fariseus, escribas, ele continua sendo seguido. Quando nós olhamos para as pessoas que estão em destaque na sociedade hoje, nós podemos ver que muitas são seguidas na rede social, por exemplo, mas a partir de alguma atitude, a partir de algum feito, a partir de alguma ação negativa em vista daqueles que veem, ouvem, observam, eles perdem seguidores. Mas nós vemos que Jesus, a multidão afluía, seguia Jesus e prosseguia em seguir a Jesus, por conta da impecabilidade de Jesus, por conta da perfeição que Jesus vivia e transmitia através das suas ações e feitos. E diante disto, nós vemos que Jesus, ele sobe a um monte alto, e ele observa a multidão seguindo, ele se assenta com seus discípulos. E diante desse cenário, nós vemos que Jesus, ele observa a condição que a multidão está. A multidão está faminta, pois seguia Jesus por muitas horas e até mesmo dias, um dos evangelhos vai dizer. E Jesus, ele demonstra compaixão, demonstra sensibilidade para a multidão que o segue. E ele dialoga com seus discípulos dizendo: o que faremos para esta multidão? E os discípulos dizem: 200 denários de pães não seria suficiente para esta multidão. O próprio Felipe vai afirmar isto. 1 denário de pão é equivalente a 8 quilos, ou um dia de um trabalhador. E ele diz que 200 denários não seriam suficientes, ou seja, 200 denários é equivalente a aproximadamente 1.600 quilos de pães, mas não seria suficiente para aquela multidão. Diante disto, Jesus, ele questiona a Felipe. Felipe não tem uma solução, porém André apresenta um moço, um rapaz, que tem 5 pães e 2 peixinhos. E André, ele tinha uma especialidade em interagir com as pessoas, em se relacionar com as pessoas. Nós vamos ver que o próprio Cristo, quando ele encontra com o Senhor após o discurso de João Batista, ele apresenta Jesus Cristo, o Senhor, para Pedro. Ele chama Pedro e diz: olha, achamos o Senhor. Então, André, ele tinha sensibilidade de apresentar as pessoas a Cristo.
E neste momento ele apresenta um rapazinho a Cristo com 5 pães e 2 peixes. Mas assim que ele apresenta, ele traz a solução, ele diz, mas o que é isto para tantos? E Jesus dá uma ordem aos discípulos dizendo, diga à multidão que se assentem, de 50 em 50, de 100 em 100. E assim eles fizeram todo este trabalho de ordenar uma multidão que se assentasse de 50 em 50, 100 em 100. Se assentaram na relva, e ali eles estavam atentos às ações de Cristo, ao comprometimento dos discípulos em ordenar que eles se assentassem. Jesus, ele pega os pães e também pega os peixes, levanta os céus, dá graças ao Pai e parte com seus discípulos, e os seus discípulos com a multidão. Aqui nós percebemos que para vivenciarmos o milagre do Senhor, para desfrutarmos de algumas providências específicas do Senhor, existe uma ordem que o Senhor dá. Nada que o Senhor faz é de uma maneira irresponsável, mas o Senhor, ele é ordeiro. Tanto é que eles se assentam de 50 em 50. E por conta deles submeterem à ordenança do Senhor, o Senhor, ele faz esta obra da multiplicação. Agora, o interessante também é que Jesus, ao distribuir com seus discípulos, ou aos seus discípulos, os poucos pães que tem, ele só tem a responsabilidade de receber da mão do Senhor e entregar à multidão. Eles recebem e entregam. Aqui nós aprendemos que mesmo que é pouco aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos, a partir da nossa visão, o importante é nós recebermos com humildade. Este é o ofício de todo cristão, de todo discipulador, em fazer discípulos, receber com humildade e distribuir com fidelidade. O Senhor deu poucos pães, poucos peixes, e eles distribuíram conforme o Senhor entregava. E diante disto, eles foram vivenciando um milagre da multiplicação. O texto nos diz que a multidão, ela se fartou ao ponto de sobejar pães e sobejar peixes. E aí nós aprendemos uma outra lição com o Senhor, porque Cristo, o Senhor, dá uma ordem dizendo, recolhei tudo o que sobejou. Aqui nós entendemos que tudo que o Senhor Deus faz, nós temos que valorizar, nós temos que ser gratos, nós temos que administrar da melhor forma possível. Eles recolheram tudo e somaram 12 cestos cheios de pães. O próprio profeta Isaías, ele vai dizer que nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não é necessário. Nós temos que gastar o nosso dinheiro naquilo que é necessário. Aqui nós podemos aprender um pouco sobre finanças, porque o Senhor multiplicou, esbanjou, sobejou, porém o Senhor não ensina, não estimula eles deixarem com que aquilo se perdesse, mas que tudo fosse recolhido, e assim eles fizeram. Tudo aquilo que o Senhor nos entrega, tudo aquilo que o Senhor nos dá, nós temos que valorizar, nós temos que zelar, nós temos que cuidar, administrar tudo aquilo que o Senhor põe em nossas mãos. E assim eles fizeram. O fato de haver 12 cestos cheios de pães, existia diversos propósitos. Um dos propósitos que Cristo ordena que eles façam para evidenciar é que ficasse visível. Toda a multidão percebeu, toda a multidão notou que havia 12 cestos cheios de pães. Aquilo ficou impresso na mente deles, aquilo ficou registrado. É como se fosse um print. Eles armazenaram aquilo, eles registraram aquilo, aquilo ficou marcado na mente de cada um. Jesus, ele tem uma pedagogia, ele tem um método, ele tem uma estratégia para ensinar
o povo, ensinar a multidão. E o texto nos fala que Jesus começa a se despedir da multidão. E todos vão para a sua casa. Jesus, ele despede dos discípulos, sobe ao monte a fim de orar, e os discípulos descem e pegam um dos barcos que lá está. E eles atravessam o mar da Galileia e vão em destino a Tiberíades. Nesse trajeto que eles estão seguindo, Jesus está orando ao Pai. Nós vemos aqui que após Jesus instruir a multidão, pregar o evangelho, saciar a fome da multidão e também se relacionar com a multidão, demonstrando sensibilidade, despedindo a multidão, ele vai ter com o Pai em oração. Jesus, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele não abria mão de estar a sós com o Pai. Após ter um dia cansativo, após ter um dia de trabalho árduo diante da multidão, ele vai ter um tempo a sós com o Pai. Os discípulos estão no barco, eles estão remando. E quando eles chegam aproximadamente 5 a 6 quilômetros, 25 a 30 estágios, a Bíblia diz que um vento começa a soprar contrário. E eles estão remando, eles estão lutando para vencer, para combater aquela tempestade, para atravessarem aquela tempestade e chegarem no porto desejado. Porém, eles não têm êxito, eles se esforçam, labutam, se cansam e não conseguem chegar até o outro lado por conta da tempestade que estava grande. Aqui nós vemos que, após eles terem passado um dia maravilhoso de milagres, de sinais, de prodígios, poderem participar dos milagres, eles agora passam por uma tempestade. Eles foram pegos de surpresa, eles não esperavam por isso. E nesse instante, Cristo não está diante deles, e eles entram nessa labuta. O que nós aprendemos é que o que os discípulos queriam era apenas um mar calmo e chegar ao porto desejado. E assim é nas nossas vidas. O que nós só queremos era um mar calmo. Nós queremos uma vida sossegada. Nós não queremos uma vida de adversidades e de provações. Mas quando olhamos para este texto, nós vamos ver que o próprio Deus, ele está ensinando os discípulos dentro dessa tempestade. Porque quem coordena os ventos, quem coordena o mar, quem envia o vento, quem é que sustenta todas as coisas? É o próprio Deus. E nesse caso aqui, quando eles estão no meio, no caminho, a ponto de chegar, vem a tempestade. E eles não conseguem lidar com isso. Mas a Bíblia nos diz que Cristo está descendo e ele começa a andar sobre o mar. A lógica da multidão e a lógica dos discípulos era que Cristo pegasse o barco e andasse nele. Até porque o Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos para que separassem um barquinho, para que Cristo usasse até mesmo de púlpito para pregar, porque a multidão o apertava. Então Jesus tinha um barco, um pequeno barco particular para ele tanto pregar quanto atravessar os mares quando necessário. E nesse caso aqui, Jesus não entra no barco, ele não vai na lógica humana, mas ele vai na contramão da lógica, então ele anda sobre as águas. E os discípulos, quando vê Jesus se aproximar, eles ficam espantados, eles ficam assustados. E Cristo diz, não temais, sou eu. Jesus entra no barco, faz cessar a tempestade, e a Bíblia diz, e rapidamente eles chegam no lugar desejado. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele está acima das tempestades, porque a tempestade que eles estavam, Jesus estava andando por cima, porque o Senhor, ele está acima de todas as coisas, até porque o Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas, conforme Colossenses vai nos dizer. Tudo foi feito por ele e para ele, e nele subsiste todas as coisas. Ele é quem controla a natureza, ele é que tem domínio sobre a sua criação. E eles chegam
no porto desejado. Descansam o fim da madrugada e logo em seguida, quando amanhece, a multidão que estava do outro lado do mar, eles vão em busca de Cristo. Agora é interessante que eles vão num lugar onde Cristo fez os sinais, onde ele multiplicou pães e peixes, e eles não encontram Jesus. E eles observam, percebem que o barco que Cristo usava estava lá, porque Jesus havia andado sobre as águas. Então eles se esforçam em busca de Cristo, procuram por todos os cantos e não encontram. Então eles decidem atravessar o mar, porque o texto nos diz que eles viram os discípulos atravessarem de barco. E quando eles chegam do outro lado do mar, a Bíblia nos diz que eles se aproximam de Cristo e diz: Rabi, como chegaste até aqui? Eles fazem uma pergunta sobre como Cristo chegou, mas Jesus não responde à pergunta que eles fizeram. Jesus, ele afirma uma outra questão, ele trata de um outro assunto. Vós não me buscastes pelos sinais que eu vos fiz, mas vocês vieram até mim pelo pão que vos fartastes. Jesus Cristo, ele fala com muito amor, com muito afeto, com muita sensibilidade, mas ele fala com firmeza, dizendo: vocês não vieram atrás de mim pelos sinais que eu vos fiz, mas vocês vieram até mim pelos pães que vos fartastes. Aqui nós aprendemos que é comum do ser humano se voltar para Deus, se voltar para o Senhor em prol das necessidades materiais, em prol das necessidades físicas. Mas Cristo, ele fala de algo além, de algo eternal. Eles vão em busca de pão que perece, mas Jesus Cristo, ele tem o pão que não perece, o pão da vida. Ele próprio é o pão da vida. É importante nós, em oração, estarmos sensíveis a esta questão e refletirmos quais são as motivações que nós temos tido em buscar ao Senhor. Quais são as palavras que nós temos tratado em oração ao Senhor? O que tem movido os nossos corações? Quais são as motivações em busca do Senhor? Nós buscamos a face de Deus ou somente as suas mãos? Nós buscamos um relacionamento com o Senhor ou somente o suprimento das nossas necessidades? O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer em Mateus capítulo 6, o versículo 25 adiante: não estejais ansiosos por coisa alguma, com que haveis de comer, beber ou vestir. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não ceifam e não guardam em seus celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial bem cuida delas. E ele faz uma pergunta: não valeis vós muito mais que as aves do céu, que não semeiam, não ceifam e não guardam em seus celeiros? Então, o Senhor, ele supre, ele sustenta as necessidades da igreja. Não há por que nós ficarmos inquietos. Não há por que nós irmos ao Senhor apenas em busca das nossas necessidades. O Salmo 139 vai dizer: antes que chegasse uma palavra na nossa boca, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. Porém, ele quer nos ouvir. Mas precisamos pensar sobre quais são as motivações que nós vamos até o Senhor. A multidão vai em busca de Cristo pelo pão que perece. Eles chegaram a pensar assim, o capítulo 6 vai dizer que eles queriam arrebatar Jesus para fazê-lo rei. E é por isso que ele foge da multidão e vai ter em secreto com o Pai. Eles queriam fazer de Cristo rei. Eles disseram: este é o profeta que devia vir ao mundo. O profeta que sacia, o profeta que alimenta, o profeta que sustenta. Um Cristo que curava, um Cristo que multiplicava. Eles não tinham necessidade de mais nada, porque para a cura eles tinham solução, para a fome eles tinham solução. Cristo supria tanto uma coisa quanto outra.
Então, eles queriam, de todo jeito, arrebatar Cristo como rei. Porque a mentalidade dos judeus sempre foi de ter um Cristo que governasse fisicamente, um Cristo que combatesse o Império Romano, que libertasse eles deste cativeiro, deste jugo que Roma tinha colocado sobre eles. E Cristo não veio para libertar o povo do jugo de Roma, mas Cristo veio para libertar a humanidade da escravidão espiritual, do pecado, da corrupção, da depravação. E aí é por isso que Jesus afirma dizendo: vocês vieram a mim em busca do pão que perece, em busca do pão que sacia. E eles ficam atônitos com este questionamento do Senhor. Eles vão em busca de Cristo por conta dos sinais dos pães. E Jesus diz: vocês não vieram a mim por causa dos sinais que eu vos fiz, mas pelo sinal do pão que vos fartaste. Os sinais que Cristo questiona aqui, que eles deveriam vir a Cristo por conta desses sinais, eram os sinais que apontavam ele como Messias, conforme nós vamos ver também em João capítulo 2, quando Jesus transforma água em vinho, os discípulos creram nele. Então, os sinais eram para apontar o Cristo. Os sinais eram para reconhecimento do Senhor como Messias. Cristo faz um sinal temporal para ensinar um milagre eternal. Ele multiplica pães, sacia a fome da multidão para apontar ele como o pão da vida, como aquele que dá a vida eterna. Diante disto, Jesus ele começa um diálogo com a multidão. Apesar de ser um sermão, não era um monólogo, mas era um diálogo, porque Cristo falava e eles questionavam. E Cristo vai dizer: em verdade vos digo, vós me procurais porque não viste os sinais, mas porque comestes dos pães que vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Então Cristo dá uma orientação para eles: não trabalhem pela comida que perece, mas trabalhem pela comida que subsiste para a vida eterna. Jesus não está instruindo a multidão que abrisse mão do trabalho, mas Jesus está dizendo à multidão que eles têm que priorizar o reino de Deus, que eles têm que buscar como primazia o reino de Deus. Tudo que eles fizerem, Deus tem que estar no centro e não inverter a situação. Eles estavam em busca do pão que farta, mas o pão que farta, o pão carnal, o pão natural, ele só sustenta momentaneamente. Ele não vai trazer uma vida abundante. E Jesus, ele exorta eles acerca disto. Dirigiam-se, pois, a eles perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então Jesus disse para eles não trabalhar pela comida que perece, e Jesus disse para que eles creiam naquele que foi enviado. Mas aí eles pedem: que sinais que tu fazes para que creiamos que o Senhor é enviado? Eles haviam visto os sinais do milagre de pães, e agora eles estão pedindo um outro sinal. É uma multidão insaciável, é uma multidão ingrata, que não compreende os sinais que Cristo faz. Uma multidão que está insensível a tudo aquilo que Jesus havia feito por eles. Que sinais que tu mostra? Que sinais que tu fazes? Jesus já havia alimentado uma multidão e eles pedem um sinal. É um problema quando a igreja brasileira, os cristãos, eles buscam Cristo por conta de sinais. Os sinais não é evidência de salvação. Uma igreja que vive sinais, isso não é evidência de que é uma igreja sadia. Mas a evidência de uma igreja sadia é alguém que está em Cristo, alguém que vive em novidade de vida. Jesus vai dizer acerca de sinais para os fariseus e os escribas, dizendo: uma geração má
Uma geração adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o filho do homem, a não ser o sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, que apontava para o filho do homem. Eles queriam um sinal físico, só que Jesus fala de um sinal espiritual. Jesus aponta para a morte e ressurreição dele. Aí eles afirmam, após Jesus falar sobre crer nele, o versículo 31, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes comer pão do céu. E Jesus replicou, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu do pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Esta expressão, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão. Jesus está ensinando e enfatizando algo de suma importância. Sempre quando Jesus repetia por 2 vezes, que nesse texto nós vemos em verdade, ele está destacando algo. Ele está chamando o povo para refletir sobre algo. Porque quando nós olhamos também o Antigo Testamento, nós vamos ver que sempre quando estava escrito por 2 ou 3 vezes a mesma palavra, era para destacar, era para chamar a atenção daquele que ouvia ou daquele que lia. E aqui Jesus diz, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas foi o meu Pai. E ele diz, e o maná que o povo comeu, eles comeram e pereceram. Mas o pão que eu lhes der, vocês terão a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E eles dizem, então eles disseram, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Eles, após ouvir Jesus falar que ele era o pão da vida, eles dizem, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Eles entendiam que o pão da vida era o pão que Jesus multiplicava. Jesus foi claro em dizer que ele era o pão da vida. Assim como nós vemos a mulher samaritana, quando Jesus pede de beber a ela, em João capítulo 4, ele oferece uma água da vida para ela. E ela diz, Senhor, dai-me sempre dessa água para que não venha mais aqui no poço tirar. Jesus estava falando de uma água espiritual. Ele estava dizendo de uma água que jorrava para a vida eterna. Todos que seguiam a Jesus interpretavam de uma forma natural, mas Jesus Cristo sempre falava em alegoria, apontando para algo eternal. E eles não compreendem isso. Mas Jesus continua o diálogo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca dos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha vida e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que os judeus, eles murmuram e disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e eles diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis, ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer. Eles não criam de fato em Cristo. Eles consideravam Cristo como alguém natural, que teve um nascimento natural, sendo que o nascimento de Cristo foi de um nascimento virginal, de uma mulher virgem. Mesmo tendo sido anunciado, mesmo tendo sido manifesto a todos que cercavam, eles não lembravam disso, eles não recordavam disso, eles estavam focados apenas naquele tempo presente.
Eles desconsideravam que Cristo era o Filho de Deus, que foi gerado pelo Espírito Santo. Eles não acreditavam no nascimento virginal. E ele diz, não murmureis, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aqui nós vamos ver que é impossível o homem ir até Cristo. É impossível o ser humano ir até Deus por si só. Tanto é que ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse termo trouxer quer dizer atrair, quer dizer persuadir, quer dizer arrastar. Assim como nós vemos quando Paulo ele foi apedrejado e arrastaram Paulo, ou trouxeram Paulo arrastado, é esse mesmo termo que o texto quer dizer, arrastar, atrair, conduzir, levar. E ninguém pode ir até Cristo se o Pai que enviou não o trouxer. Aqui nós vemos que a obra da Trindade é quem faz a salvação. A obra da salvação pertence ao Senhor. É o Pai quem leva até o Filho, através do Espírito Santo e a sua palavra. Ninguém pode vir a mim se o Pai quem me enviou não o trouxer. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui o que Cristo fala sobre comer da sua carne e beber do teu sangue não é literal, mas Cristo está dizendo sobre crer em tudo aquilo que ele pregava, crer em tudo aquilo que ele dizia, crer no sacrifício que ele estava para fazer. Há uma grande diferença entre apenas se alimentar do pão que ele multiplicou. Jesus estava falando sobre se alimentar daquilo que ele pregava, daquilo que ele anunciava. E ele vai dizer também que o Pai o selou com o seu selo. Então, todo aquele que vai a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora. Mas eles não criam, eles meneavam a cabeça, eles rejeitavam o sermão de Cristo, ao ponto de eles dizerem, duro é este sermão, quem o pode resistir? Esta fala é dos discípulos. Se os discípulos eles têm esse posicionamento, a multidão, neste momento, eles já estão rejeitando a Cristo, ao ponto de todos irem embora e só ficarem os discípulos. E Jesus, diante disso, Jesus ele não fica indignado, entristecido, muito pelo contrário, ele com afeto e amor, mas com firmeza, ele diz aos discípulos, querem retirar vós também? E aí Pedro toma a palavra e diz, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Jesus, neste discurso, ele acabou fazendo com que as multidões fossem para a sua casa. Eles terminaram o seu dia frustrados, indignados com o sermão que Cristo falou. Cristo apresenta a salvação e eles negam, eles rejeitam. Assim como nós vemos o jovem rico, quando ele vai ter com Jesus, ele chama Jesus de Rabi, se aproxima de Cristo, reconhece o senhorio do Senhor, a capacidade de Cristo de ensinar, mas quando Cristo diz que ele teria que obedecer os mandamentos, teria que deixar os seus bens, vender, dar aos pobres, depois seguir a Cristo, a Bíblia diz que ele sai triste da presença do Senhor. Assim como a multidão, eles saem da presença do Senhor, porém, aquela mensagem que Cristo havia anunciado,
ecoou sobre os corações que lá estavam. Eles foram para suas casas refletindo, eles foram para suas casas pensando e repensando sobre Cristo. E os discípulos, eles permanecem com o Senhor. Só que aí nós vemos que Jesus, ainda ele continua o seu sermão entre os seus discípulos e diz: um de vocês é um diabo. E ele estava falando daquele que havia de o trair, que era o próprio Judas. Aqui Jesus dá uma lição para os discípulos, não simplesmente em expor Judas Iscariotes, mas ele está dizendo sobre a questão da condição de Judas, que Judas, apesar de ser uma pessoa, de ser um ser humano, ele trata como um diabo ou como um demônio, para eles entenderem que o estilo de vida que Judas vivia era um estilo de vida daquele que fazia parte de um demônio, que seguiam a mentalidade, o espírito de um demônio, os desígnios de um demônio. E isso tem a ver com que aqueles que de fato seguem a Cristo vivem como de Cristo, vivem para Cristo, porque Cristo mesmo nesse discurso ele vai dizer: o Pai me enviou e eu vivo para o Pai, e aqueles que creem em mim viverão para mim, parafraseando o dito do Senhor. Então todo aquele que de fato está em Cristo vive para Cristo, e se sacia em Cristo, se satisfaz em Cristo. Nada mais substitui a presença do Senhor. Tem Cristo como centro de sua vida. Resumindo, na meditação de hoje, o que é para ficar em nossas mentes, em nossos corações, é que nesta vida, tudo que nós desejamos e tudo aquilo que nós temos, que são providências de Deus, é bom, mas nada substitui a presença do Senhor. Nada vai nos saciar. Tudo que nós desejamos, tudo aquilo que nós buscamos, que é legítimo, nós devemos buscar, mas nós não devemos tirar Cristo do centro. Nós temos que centralizar o Senhor em tudo, porque senão nós seremos frustrados. A multidão buscava Cristo por conta dos pães, por conta dos sinais que ele fazia, mas não por conta de que Cristo era o Senhor. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais morrerá. E no último dia ele há de ressuscitar. Então Cristo ele dá uma esperança viva, ele nos promete a vida eterna e nos diz e nos afirma e nos assegura que nos ressuscitará no último dia. Então, todo aquele que o Pai dá, este virá a Cristo, de maneira nenhuma será lançado fora, porque o Senhor preservará, o Senhor nos habilitará para perseverarmos nele.